Muito bem, nós devemos introduzir aqui o conceito de sons harmônicos. E para a gente falar de sons harmônicos, devemos classificar os sons complexos em duas categorias: sons periódicos e sons aperiódicos. Por definição, eles não se repetem a intervalos de tempo regulares. Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo típico de um som aperiódico. Não se repete. Temos muitos exemplos de sons aperiódicos. Os sons aperiódicos são classificados em ruídos, quando eles têm um tempo de duração mais longo, e nós temos os ditos transientes. Duram muito pouquinho, os transientes. Dentre os ruídos, muitas vezes a gente fala do ruído branco. É um ruído tal que as amplitudes das ondas componentes são iguais, né? Existe uma diferença muito grande entre sons periódicos e, portanto, os sons harmônicos e os sons aperiódicos, ruído, transiente, de uma maneira geral. Qual a diferença? A diferença consiste no que nós chamamos de decomposição espectral. Um som aperiódico, ele é tal que a pressão, por exemplo, em função, digamos, de x e t, esta pressão pode ser escrita como uma somatória, na verdade é uma integral, né? Você soma sobre todas as frequências e, portanto, aqui você tem uma decomposição do espectro, uma decomposição espectral, mas o espectro das ondas associadas às ondas aperiódicas é tal que esse espectro é contínuo. Você tem um número praticamente infinito de ondas harmônicas compondo esse som. Então podemos escrever P de xt igual a P0, que depende da frequência em geral. Falamos do ruído branco, onde isto aqui é uma constante, vezes E elevado a I, vezes K, que usualmente é função da frequência, né? Especialmente quando nós lidamos, no caso da óptica, com meios dispersivos, né? Menos Kx menos ômega t. De forma que os sons aperiódicos, ruídos, né? Nós escrevemos essa onda sonora em termos de infinitas componentes de ondas harmônicas. No entanto, os sons periódicos é um pouco diferente, porque no caso de um som periódico, tal que P de x t mais t é igual a P de x e t, estamos definindo aqui um som periódico,
Por exemplo, os sons produzidos pelos instrumentos musicais, né? Nós escrevemos, para satisfazer essa condição aqui, P de X e T, como sendo uma soma, onde esse número n vai de 1 até, em princípio, infinito, mas eu vou deixar o limite superior aqui em aberto, porque muitas vezes os sons produzidos pelos instrumentos musicais, eles são dados como uma soma de um número finito de termos. 5 termos, 7 termos, praticamente, né? Então, vamos deixar o limite aqui em aberto, né? E aqui eu coloco AN vezes cosseno de ômega n vezes t, mais Bn vezes seno de ômega n vezes t. Mas é importante chamar a atenção, vezes, agora, seno, por exemplo, de Kn vezes x. Né? Ora, isso aqui se chama de decomposição espectral, né, desse som, dessa onda, que eu decomponho a onda num número finito de componentes, sendo que cada componente representa uma onda harmônica com a mesma frequência. Essas frequências aqui, temos o n igual a 1, que é a frequência do fundamental, e agora os harmônicos, ou seja, ômega n, assim como os kns, é igual a n vezes a frequência do som, digamos, fundamental. Ora, um instrumento musical, tipicamente, ele tem um conjunto de frequências, né? Olhando agora aqui para o espectro, ele tem um conjunto de frequências bastante limitado. Tipicamente, um instrumento musical, quando eu analiso o espectro, as frequências, né? Nós temos uma frequência de um som fundamental, uma outra frequência 2 vezes maior, 3 vezes maior, mas temos, então, frequências bem definidas, um certo número de frequências. Portanto, um som harmônico é um som periódico e que pode ser escrito como uma soma sobre ondas harmônicas. Aqui, no caso, nós estamos falando de ondas estacionárias, né, com frequência bem definida. E essas frequências nós damos o nome a elas de frequências do espectro. Ao conjunto de frequências nós damos o nome de espectro de frequências. Nos sons harmônicos, o espectro tem essa forma aqui. Poucas frequências. Muito bem. Aqui a gente pode fazer uma análise, essa decomposição aqui é conhecida como decomposição de Fourier, e a gente tem como determinar esses coeficientes AN e BN a partir do conhecimento da pressão no instante de tempo t igual a 0 e também da derivada da pressão com respeito ao tempo no mesmo instante de tempo, ou seja, no instante de tempo t igual a 0. Né?
De forma que aqui seria melhor, talvez, escrever assim, dp dt para t igual a 0. Né? Muito bem. Ocorre que, se eu determinar essas duas funções, f de x e g de x, eu posso determinar a n e bn. Não é o caso de ir aqui em detalhes, porque isso envolve, então, a análise harmônica, mas isso, de qualquer forma, está feito em detalhe na apostila. O fato é que os sons periódicos, eles têm um espectro discreto. Um som aperiódico, ele tem um espectro contínuo, ou seja, essa função P0 de ômega que está ali, P0 de ômega, ela é função de ômega, veja que esta aqui é a mesma coisa, ela é função de ômega, mas de tal forma que essa função P0, ao invés de ter esse aspecto discreto, ela tem um aspecto contínuo. É uma função contínua, portanto. Né? Cada frequência aqui, né, vai contribuir de alguma forma para onda de pressão, para onda sonora. Ora, agora só nos cabe falar de uma outra característica do som, conhecida como timbre. Timbre é uma medida da qualidade, digamos, do som, da riqueza do som. O que significa a riqueza do som? Como é que a gente identifica, né, a riqueza do som? Olhando para o espectro. Quanto maior for o número de componentes, agora estou falando de um tom musical, né? Quanto maior for o número de componentes, quanto mais rico for este espectro, sendo que eu agora estou comparando dois sons que têm a mesma frequência fundamental. Portanto, é um som que tem o mesmo período. Mas um deles tem um espectro mais rico porque tem um número maior de frequências no espectro. Portanto, timbre é isto. Ele dá uma medida da qualidade do som. É um conceito ligado à qualidade do som. E qualidade, para a gente, é sinônimo de riqueza no espectro. Digamos assim, um som produzido de tal forma que você só tenha uma frequência, esse som é mais pobre do que um som com, digamos, 10 frequências. E é assim que a gente distingue a mesma frequência ou o mesmo som, melhor dizendo, o mesmo som produzido por um diapasão, produzido pela voz humana, produzido por um violino. Grosso modo, esse som, todos eles, a rigor, têm a mesma, nós estamos falando de sons com a mesma frequência fundamental, claro, né? Mas, se a gente olhar, então, para essa onda, nós vamos perceber
que, digamos que o espectro seja tal que esse seja o período do espectro, um diapasão, por exemplo, né? E é uma coisa bem parecida com essa aqui, parecida não exatamente com isso, né? Mas não se compara, né, o som produzido por um diapasão com o som produzido por um violino, por exemplo. E ninguém tem dúvida de que som ele gostaria de ouvir, se é o do violino ou do diapasão. O do violino é muito mais rico, entram mais frequências. Aqui praticamente entra uma frequência só, a frequência de oscilação do diapasão. No caso do violino, que tem, né, o som com o mesmo período, né, nós temos uma riqueza muito maior do som produzido. Não é exatamente assim, eu não consigo reproduzir, mas é algo parecido com isso aqui. Veja que ele se repete. Tem, portanto, os dois têm, veja, o mesmo período, a mesma frequência fundamental, né? Tem a mesma frequência fundamental. Mas esse som, o do violino, é muito mais rico. Porque, nesse caso, o espectro contém um número maior de frequências, nesse caso. Esse aqui seria melhor aproximar por uma só. Então, nós estamos falando de sons que se distinguem pelo timbre, pela qualidade, ou seja, pelo número de frequências, né, pelo espectro do som. Os dois têm o mesmo período, mas o espectro é diferente. Isso, portanto, é o que nós denominamos de timbre de um som. Timbre é a qualidade, que é medida pelo número de componentes do seu espectro.